Pronto, então, bom dia a todos. A gente vai continuar a disciplina de cirúrgica. Hoje a gente tem uma aula que ela é um pouquinho mais simples, assim, das outras, mas é uma aula bem teórica, tá? Aí, na pastinha de vocês, tem um roteiro de complicações. É um quadrinho que tem complicações e tem cuidados. Depois vocês vão fazer esse preenchimento, tá? Porque a gente tem uma gama de informação hoje. Então, a gente vai falar da complicação. Aí, por exemplo, complicação, tá certo, Janaína. Complicação é algo que pode acontecer com o paciente após a cirurgia. E é algo que a gente não quer, tá? Então, a gente vem tentando evitar as complicações, principalmente no paciente cirúrgico. E vocês acham, já sabendo um pouquinho do que a gente tem estudado, que essas complicações, elas vão surgir em qual daqueles três períodos que a gente viu? No pré, no intra ou no pós? Eu acho que as complicações podem acontecer no intra e no pós. Todo mundo concorda com Gorete? Concordo, professora. Também acho que é no durante e no pós. Então, assim como as meninas trouxeram, existem dois momentos que são mais cruciais para o desenvolvimento de complicações. Então, tem complicações que são imediatas à técnica cirúrgica, que aí é dentro do centro cirúrgico, é no momento intra ou transoperatório. Mas, o que a gente tem de evento mais comum, o maior número de complicações que envolve o paciente cirúrgico é no momento pós-operatório. Por isso que quando não sei se alguém já assistiu a gravação da segunda parte da aula, dos cuidados, eu dizia que o período pós-operatório, ele é o período mais crítico para o paciente, porque é o período que a gente tem que dar toda essa assistência para que o nosso paciente ele não chegue a complicar. Essa complicação, algumas das complicações, porque são inúmeras, a gente vai ver hoje, elas podem muitas vezes ser evitadas. Quando a gente conhece o nosso paciente, quando a gente sabe o tipo de cirurgia que o paciente passa, fica mais fácil a gente prestar esse cuidado de enfermagem, que a gente vai falar muito na aula de hoje. A complicação e o cuidado, a complicação e o cuidado. E muitas vezes ela acontece porque essa complicação não foi prevenida pela equipe de enfermagem, tá? Então, dando continuidade à nossa aula, né, só reforçando que isso tem que ficar muito claro para a gente, que a nossa assistência, ela se dá nos três momentos, né, o cuidado pré-operatório, o intra e o pós-operatório, isso é que vocês já estão cansados de saber, mas a gente reforça. Então, hoje, o nosso foco é o período pós-operatório. Por quê? Porque ele é o período que já vai iniciar depois da cirurgia, até o paciente receber a alta. Eu disse na aula passada que esse período ele pode ser também classificado em pós-operatório imediato e pós-operatório mediato. Aonde acontecem mais as complicações? É no pós-operatório imediato. É só gravar pelo nome, ó. Imediato dá a ideia de que é imediatamente após a cirurgia. Então, é naquele período de horas que são mais críticos, principalmente nas 72 horas, né, de pós-cirúrgico. Então, é um momento que a gente tem para fazer todo o processo de recuperação do paciente, é no pós-operatório. A nossa assistência nesse pós, né, eu trouxe esse slide só para retomar um pouquinho da gravação passada, tá? Ele vai desde a recuperação do paciente, para que ele consiga recuperar todos os reflexos, para que a gente consiga assistir esse paciente de forma integral, né, que a gente consiga promover não só segurança, mas também conforto. E a principal implicação da nossa assistência, pensando nas complicações que podem acontecer, é fazer com que o paciente, mesmo que ele faça qualquer tipo de cirurgia, ele volte à condição normal. Então, por exemplo, já pensou se o paciente ele faz uma cirurgia e aí, como consequência de uma complicação, por exemplo, de uma trombose, o paciente fica sem andar.
isso não é uma complicação positiva, é um indicador negativo da assistência cirúrgica. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Trabalhar em reabilitar e adaptar, inclusive, o paciente a uma nova realidade. Porque, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente ele pode sair no período pós-operatório bem diferente do que ele chegou no pré. Eu até falei nas outras aulas que a gente explica, por exemplo, se o paciente ele sai com a sonda, com o dreno, então é nesse momento de pós-operatório que a gente tem que dar essa assistência realmente direcionada para os aspectos voltados à cirurgia. E aí, a gente vai entrar nas complicações. Então, lá na folhinha que vocês receberam, a primeira complicação que vai entrar é dor. Então, do lado você vai estar dor e vai escolher um dos cuidados que a gente vai trabalhar, tá? Para colocar, não precisa colocar todos. Por que a gente fala da dor enquanto complicação de pós-operatório imediato? Gente, eu acho que 90% dos pacientes que passam por qualquer tipo de cirurgia, eles sentem o estímulo da dor. Então, ele é um dos primeiros sintomas que vão aparecer no pós-operatório. Essa dor, ela não é positiva, porque muitas vezes ela vem acompanhada de outras coisas. Então, o paciente, ele sente dor, aí ele fica ansioso, ele fica tenso, né? E ele já veio de um processo de anestesia. Então, o que é que a gente tem que entender enquanto fisiologia? O paciente entrou no centro cirúrgico, foi anestesiado, né? Se preparou para a cirurgia, foi anestesiado, está sob efeito das medicações. Quando ele chega no pós-operatório, há um estágio que vocês vão ver comigo, que a gente chama de regressão da anestesia. Aquela medicação vai acabar, e o efeito do anestésico também. É como se fosse para que o paciente acordasse, né? Falando em termos mais gerais. Então, o paciente ele vai voltar à sua condição de normalidade. Quando ele está nesse processo de voltar à normalidade, o paciente ele vai sentir os danos que a cirurgia causa. Ah, professora, a cirurgia causa algum dano? Causa. Você cortar a sua pele é um dano. O seu corpo, inclusive o seu sistema imunológico, ele entende que é uma agressão e que ele precisa colocar células para aquele lugar para que a sua pele se recupere, né? E faça o processo de cicatrização. A dor, muitas vezes, altera os sinais vitais do paciente, então, muitas vezes, o paciente ele prejudica até a respiração. Ele está ansioso, está com dor, prejudicou a respiração, ele acumula secreção na via respiratória. Então, assim, quanto uma dor não pode causar e não pode interferir na recuperação do paciente. Quando a gente fala de dor, porque ela é o primeiro sinal a ser citado. Primeiro, porque ela é o mais comum. E segundo, porque das complicações, ela é o nosso sinal, o nosso sintoma subjetivo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma colestectomia, dona Jocilene também. Fiz a cirurgia, não senti nada. 0 de dor. Dona Jocilene está se acabando de dor. Então, olha como varia de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. O que é que a gente tem que deixar em mente? É que a gente não questiona a dor alheia. Então, às vezes, a gente olha e muitas vezes a gente julga. Principalmente se tratando de dor. A gente fica pensando assim, meu Deus, será que esse paciente está sentindo essa dor todinha? Então, entendam que a cirurgia, por melhor que seja, dependendo da finalidade que ela quer, ela pode trazer certo prejuízo e causar dor para esse paciente. Então, o que é que a gente vai fazer? Quais são nossos cuidados básicos para o paciente que tem dor? Primeira coisa, avaliar o grau de dor do paciente. Professora, não sei como é que avalia a dor. Vocês acabaram de passar por fundamentos. A dor, ela é o nosso 5º sinal vital. Como é que a gente consegue avaliar? Quem lembra? É num grau de 0 a 10, não é isso? De intensidade? Isso. Pelo fato da dor não existir uma fórmula, como eu disse, ela é um sinal subjetivo, você não tem como olhar para o paciente e dizer assim, eu acho que Gorete está com dor 5, porque é uma opinião sua.
Não é você que está sentindo a dor. Então, o que é que se utiliza hoje? Existe uma escala, que a gente chama de escala visual e analógica da dor, que o povo chama como se fossem as escalas das carinhas. Eu acho que vocês viram isso. E as carinhas, elas vão de 0 a 10. 0 para o paciente que está ausente de dor. Então, se você chegar lá, vamos supor que Jaiane fez uma cirurgia. Olá, bom dia, dona Jaiane. Tá sentindo alguma coisa? Não. Tá sentindo dor? Tô. Se a senhora pudesse me dar uma nota para essa dor, de 0 a 10, quanto a senhora daria? Ela dizia 5. É considerado uma dor de intensidade média. Ah, professora, a paciente não está falando. Pega a escala, que tem as carinhas, mostra e pede para ela ver qual a carinha que se assemelha mais àquele estado, tá? Então, não existe, é diferente dos outros sinais vitais, em que você tem equipamentos que auxiliem para que você dê um determinado valor. Por exemplo, a temperatura, você colocou o termômetro, vai vir aquele valor. Então, é um sinal objetivo. Então, dos 5 sinais vitais, o nosso único sinal subjetivo é a dor. Por isso que ela é mais difícil de ser mensurada, tá? Então, a gente avalia a dor de cada paciente. Tem que saber o que é que está causando a dor. A dor está relacionada à cirurgia ou é uma causa extracirúrgica. Não tem nada a ver com a cirurgia. Era, inclusive, por exemplo, de uma doença que ele já tinha, já sabia antes de ele realizar a cirurgia. Vamos dar um exemplo. Um paciente oncológico. Ele já tinha o câncer e ele sentia muita dor. Então, a dor foi somatizada. Ele vai sentir a dor no pós-operatório, mas a origem vem de uma causa extracirúrgica. E o que é que a gente faz? A gente tenta tranquilizar. Por que eu digo tenta? Porque não são todas as pessoas que conseguem se tranquilizar quando estão com dor. Como eu falei, geralmente a dor ela está acompanhada muito da questão da ansiedade, né, da tensão que o paciente realmente ele sente, tá? Então, afasta as causas extracirúrgicas, tranquiliza o paciente e o que é mais importante é o terceiro cuidado, tá? Que é administrar o analgésico conforme prescrição médica. Isso vocês fazem muito no meu estágio. Porque quando o paciente ele sai do centro cirúrgico, que ele chega lá na clínica cirúrgica, ele chega com a prescrição pronta. O médico já deixou toda a medicação prescrita. E aí, isso cabe muito da observação de vocês. Vocês estão com o paciente, vocês precisam questionar se ele está sentindo dor ou não. Se você não questionar, alguns deles não vão dizer. Existem pacientes que têm essa autonomia, né, que não tem receio de falar, e quando você passa, praticamente ele puxa você pelo jaleco. E diz assim, ó, eu tô com dor, veja aí o que é que eu tenho para tomar. E existem pacientes que não vão fazer isso. Então, qual é o nosso compromisso quanto técnicos de enfermagem? Fiquei com o paciente, vamos supor que eu dei o paciente 507 para a Janaína. Eu sempre faço isso lá no meu estágio. Divido os pacientes. Aí eu digo, pega a prescrição. Aí a gente vai analisar toda a prescrição do paciente. A gente vai identificar quais são as medicações mais importantes, quais são as medicações de horário, né, as medicações de controle, e quais são as medicações que a gente chama de se necessário. Geralmente, os analgésicos, que são os medicamentos indicados para dor, eles são medicamentos se necessário. Então, em caso do paciente sentir dor, administre, por exemplo, uma ampola de dipirona mais 8 ml de ABD por via endovenosa. É uma prescrição para um paciente que tem dor no período pós-operatório. Então, se você não questionar, você não vai saber. Ah, identificou que o paciente tem dor? Então, você vai lá para a sua anotação. Vamos supor que foi de 10 da manhã. Você vai estar lá 10 horas. Administrado dipirona por via endovenosa em decorrência de episódio de dor que o paciente sentiu no local, por exemplo, na região abdominal em intensidade 7. Então, você caracterizou aquele episódio de dor. Por que isso é importante? Aquela medicação que muitas vezes era assim necessário, quando o médico ele chega e lê as anotações, poxa, o paciente teve um episódio de dor de manhã.
E de tarde, ele também se queixou de dor. Ele tomou medicação de 2 horas. E à noite, ele tomou medicação de meia-noite. Então, isso é um dado muito importante, porque ele já muitas vezes modifica a prescrição do outro dia. Então, em vez de ele deixar a medicação, se necessário, ele deixa a medicação de controle. O paciente toma a medicação para dor, quando desaparece o estímulo doloroso, ele retira da prescrição, tá? Gente, dessa primeira parte, algum questionamento? Então, tu dormindo vocês acordem, viu? Pode continuar? Pode, Anne. Eu sei, gente, a segunda-feira é puxada. Até o computador ele não quer trabalhar, mas vai trabalhar, tá? Dá preguiça na segunda, mas vamos que vamos. Outra complicação muito comum no pós-operatório imediato é o paciente ele sentir náuseas e vômitos. Então, assim, são desconfortos bastante comuns, tá? E por que eles acontecem? Porque o paciente recebeu anestesia. Na maioria das vezes, esse efeito, ele está relacionado ao uso do anestésico. Por isso que a gente tem que ter muita consciência do tipo de anestesia que o paciente vai tomar. E da dose que ele tomar. Então, quanto mais anestésico o paciente tomar, maior serão os efeitos desse anestésico no período pós-operatório. Outra coisa, muitas vezes, na própria cirurgia, o paciente, ele engole sangue, secreção, saliva. Enquanto ele está lá entubado e ele está inconsciente, essas secreções, elas vão se acumular. Em algum momento, ele vai querer colocar para fora. E aí, quando passa o efeito da anestesia, que a gente recebe o paciente na URPA, o paciente apresenta esse desconforto que é tão comum. Alguns pacientes ficam só na náusea. Então, fica sentindo aquela vontade de vomitar. E tem alguns pacientes que vomitam mesmo. Nós temos pacientes que vomitam sangue. E aí, a gente precisa realmente entender qual foi o tipo de cirurgia, né? Para que o paciente esteja apresentando um episódio de êmese. Então, qual é a nossa preocupação com relação a náusea e vômito? Na verdade, a preocupação é com o vômito, não é nem com a náusea. Que a náusea, o paciente ele fica sentindo aquele desconforto e aquela vontade. O vômito já é o próprio episódio. Então, no momento de vomitar, a gente tem que ter cuidado para que o paciente ele não faça uma broncoaspiração. Que aquele conteúdo ele não vá parar diretamente no pulmão e o pulmão seja atingido. E aí o paciente até evolua para uma broncopneumonia aspirativa. Então, nós temos alguns cuidados específicos para esse caso. A gente se preocupa com a broncopneumonia aspirativa, com edema agudo de pulmão. Paciente, por exemplo, ficar com secreção na via aérea, ter asfixia e chegar a morrer. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o paciente que apresenta o episódio de náusea e vomita. Ah, professora, mas a gente vai fazer o quê? Existem cuidados básicos quando eu falo de náusea e vômito. Primeira coisa o paciente ele não vai ficar em decúbito dorsal. Se você deixar em decúbito dorsal, você fecha mais a via respiratória. Então, lateraliza o paciente, mas para isso, eu também preciso conhecer o tipo de cirurgia. Tem cirurgias que não tem como deixar o paciente de forma lateral. Então, a gente deixa em decúbito dorsal e fica em observação. Então, posicionar o paciente em decúbito lateral. Você está percebendo que tem secreção na via aérea, tem sangue, o paciente está lá, gaspiando, com dificuldade de respirar, ofegante. Não entra ar de jeito nenhum, tem alguma coisa obstruindo, você tem que aspirar aquele paciente. Aspira se necessário. Foi um paciente que fez uma cirurgia gástrica, que é uma cirurgia que tem muito retorno, que a gente chama de refluxo, na verdade. Que muito líquido acaba tendo que ser retirado da cavidade. Aí a gente pode passar uma sonda, o enfermeiro ele passa a sonda nasogástrica e deixa a sonda nasogástrica aberta.
Lembra que a gente pode deixar a sonda nasogástrica de vários tipos? Quais são as formas que a gente utiliza de sonda nasogástrica? Bora lá, para vocês acordarem. É só aberta? Qual é a outra forma que eu consigo visualizar a questão da sonda nasogástrica? Ninguém estudou, gente. Vocês acabaram de sair de fundamentos. Tem que saber disso. Bora, pessoal. Quais são as duas formas principais que a sonda nasogástrica ela trabalha? Já disse uma, qual é a outra? A administração de medicamentos, professor. Não, aí é finalidade. Não é tipo. Ó, presta atenção. Toda vez que a gente falar isso aqui, vocês têm que saber, viu? Cheguem cirúrgica com conhecimento de fundamento, senão vocês vão ficar perdidos no estágio. Então, quando a gente recebe o paciente com a sonda nasogástrica, eu tenho duas opções principais. Ou eu tenho o meu paciente com a sonda inserida e ela de forma aberta. Quando é que eu quero ela aberta? Quando eu preciso drenar. Porque na cabeça da gente, a sonda ela só serve para alimentar. Não é. Então, não esperem lá em cirúrgica encontrar uma sonda nasogástrica em sistema fechado, que é a outra forma. A gente encontra mais em sistema aberto, porque eu preciso retirar, preciso drenar a secreção da cavidade. Ou eu uso a sonda naso aberta, eu uso em sistema fechado. Se eu usar em sistema fechado, aí a sonda é para alimentar. É conectar a dieta para fazer o processo de alimentação, tá? No caso de complicação cirúrgica, no caso do paciente que está vomitando, que tem secreção na cavidade, você vai passar a sonda, o enfermeiro ele passa a sonda para tirar aquela secreção. Aí lá na pontinha da sonda, ele vai conectar um tubo coletor. E dentro desse tubo vai sair toda a secreção que estiver em excesso. Isso é muito comum nas cirurgias abdominais, tá? Então, vocês vão com certeza visualizarem comigo isso. É a gente que conecta o tubo, é a gente que retira o tubo, né? O tubo coletor. Somos nós que fazemos todo o processo de anotação da quantidade de líquido que está sendo drenada, qual é a característica do líquido que está sendo drenada, qual é a finalidade dessa sonda, tá? Então, constantemente a gente vai estar lidando com essa realidade. E sempre que o paciente passar por episódios de vômitos, lembrar que a higiene oral é essencial, tá? Não é porque o paciente vomitou e a gente sabe que pode ser um efeito da anestesia que eu vou me conformar e acreditar que somente a anestesia está causando esse desconforto. Então, eu tenho que procurar por que aconteceu o episódio de vômito. Tenho que anotar todas as características, a quantidade desse vômito, foi em pouca quantidade, grande quantidade, qual foi a cor? Foi colúrica, foi preta? Foi com sangue? Ou o vômito foi de origem alimentar, né? Foi uma hemorragia? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa investigar. Inclusive, a gente coloca se teve odor ou não, tá? São características que o médico vai precisar para, inclusive, avaliar a evolução do paciente. Outra complicação muito comum do período pós-operatório é o paciente sentir sede. Então, aqui está diretamente relacionado ao processo de anestesia. Então, o paciente ele fica com a sensação de que a boca dele está seca. Por quê? Porque a medicação, ela inibe a produção de secreção, inclusive de saliva. E durante a cirurgia, o paciente ele perde muito líquido, ele perde muito sangue, e ele pode chegar a quadros de desidratação, né? Então, nós temos casos de suor excessivo, né?
casos de febre que estão relacionados a episódios de sede. Então, é algo que a gente precisa se atentar no pós-operatório. Então, quais são nossos cuidados quando eu falar da questão da sede? Primeira coisa, o que é que a sede pode implicar? Se o paciente sentir muita sede e a gente não der a quantidade de líquido necessária, o paciente desidrata. Então, eu tenho que evitar a desidratação. Primeira coisa, vá para a pele do paciente, que é uma coisa que a gente não faz. A gente olha de cara e diz assim, esse paciente está desidratado. Você não fez nenhum teste de turgor da pele. Que é isso? Você vai pegar a sua pele, você faz qualquer pessoa isso. Pegou a pele, você vai fingir que é como se fosse um beliscão. Você vai puxar a sua pele para cima e vai soltar. Se ela voltar rápido, você está hidratado. Se você tiver um paciente que você puxou a pele e a pele quase não volta, o turgor da pele está prejudicado, ou seja, o paciente está desidratado, né? Em termos de idade, é muito comum a gente visualizar essa desidratação nos idosos, tá? Mas se você, mesmo jovem, não tiver um suporte hídrico muito bom, o paciente desidrata do mesmo jeito. Avaliamos a questão da urina, se ele estiver urinando, se tem alguma alteração da pressão arterial e se o paciente tem sono. Quanto mais ele sentir sono, mais desidratado ele está, consequentemente, ele deve sentir sede, né? Então, uma das coisas que a gente se atenta é que, às vezes, o paciente ele sai do período pós-operatório, mas não foi liberado nem dieta, nem oferta de líquido. Ele está só com soro. Então, a gente tem que se atentar para ver a questão de jejum. Então, a gente hidrata o paciente, hidrata com aquilo que está prescrito. Muitas vezes, o que é feito, né? Às vezes, o paciente, ele está com essa sede, ele está sendo hidratado lá com soro. Mas ele está com a impressão tão grande de sede, e o que é feito? Pega, assim, uma gaze, molha a gaze e coloca, assim, na boca do paciente, né? Para que ele sinta, pelo menos, um alívio com relação a esse desconforto relacionado à questão da falta de líquido. E fazer sempre a higiene oral, né? É uma forma até de umidificar a mucosa. De temperatura, o que é que a gente tem de alteração? Existem duas coisas que podem acontecer no paciente depois da cirurgia. O paciente sentir febre e o paciente ter hipotermia. O que é hipotermia, gente? Quem sabe? Temperatura baixa. Então, é quando os valores de temperatura estão abaixo da normalidade. Consideramos hipotermia abaixo de quantos graus? Acho que 16, abaixo de 35. Abaixo de 35. Então, quando o paciente ele faz a cirurgia, ele utiliza anestésico, há algum trauma de tecido, que acontece pela própria incisão da cirurgia, o paciente ele pode apresentar essas duas alterações com relação à temperatura. Então, quais são os nossos cuidados? Os nossos cuidados vão depender do que o paciente apresentar. Se ele tiver hipotermia, a temperatura está baixa. Então, é importante o quê? Aquecer o paciente. Ah, professora, como é que eu vou fazer isso? Hoje nós temos mantas térmicas que a gente consegue colocar no paciente para fazer esse processo de reversão da hipotermia, tá? A aplicação de bolsas quentes, né, que a gente chama de compressa, e fazemos o controle rigoroso da temperatura. Então, o paciente está com hipotermia, verificou a temperatura, anotou. Daqui a 3 horas, verificou novamente para visualizar se os seus cuidados alcançaram ou obtiveram alguma melhora. E se tiver com febre, retirar os cobertores, aplicar as compressas, principalmente nas regiões frontal, né, da testa, região axilar e inguinal. E esse controle da temperatura, ele pode ser feito por fármacos, por medicamentos que estão relacionados à questão da temperatura, né? Principalmente os antipiréticos. Então, a gente controla a febre. Para nós, não é um bom sinal no paciente cirúrgico, porque pode ser indicativo de algum quadro infeccioso. Então, teve episódio de febre, tem que avisar o médico, tá? Precisa estar na anotação de vocês.
Outra complicação pós-cirúrgica, essa é uma complicação bem grave, tá? É o choque. O choque é um quadro de desorganização do nosso corpo. E por que ele acontece? Porque não chega oxigênio dentro das nossas células. Não chegou oxigênio, nosso corpo não vai funcionar normalmente. Então, aquilo que era para ser excretado, não é. Então, fica dentro do nosso corpo e essas excretas que são tóxicas faz com que o paciente ele entre em um quadro de instabilidade que a gente chama hemodinâmica. E o que é isso, essa instabilidade? Essa instabilidade altera o que a gente chama de homeostase, que é o nosso equilíbrio. Então, primeira coisa que vai alterar são os sinais vitais. Então, o paciente fica com o coração super rápido, os batimentos cardíacos, então ele fica taquicárdico e filiforme, né, com relação à frequência cardíaca. A pressão despenca, cai muito rápido, então ele tem hipotensão arterial, dificuldade de respirar. Se olha para o paciente, ele está no esforço respiratório imenso. Como falta oxigênio, quando você olhar para as extremidades, olhou para os dedos, para a unha do paciente, está tudo roxo. Então, nós temos a caracterização da cianose. O paciente fica pálido, gente, não tem como errar, porque o paciente que tem choque, ele apresenta tudo isso. Pálido, suor, é aquele suor frio, parece que vai desmaiar, a temperatura lá embaixo e o paciente ele fica extremamente agitado. É uma condição que desestabiliza o paciente. E aí, quando você olha, por exemplo, foi um paciente que saiu com sonda, um sinal clássico de choque, olhou para a sonda lá para o coleteiro, que era para ter urina, ou não tem urina, que a gente chama de anúria, porque A é sem, úria é urina. Então, é ausência de urina. Ou o paciente tem oligúria, que seria pouca urina. Já faz, por exemplo, 4 horas que ele saiu lá da sala de cirurgia e foi para o RPA e ainda não fez xixi, não é normal, tá? Então, ele precisa urinar. Toda essa sintomatologia é de choque. Suspeitou que o paciente está em choque, primeira coisa, não é correr nem anotar, é ligar para o médico. Porque o paciente com choque, ele pode evoluir para uma parada e morrer, tá? Então, é uma das complicações mais graves que a gente tem. Então, quais são os nossos cuidados? Primeira coisa, como eu falei, avise ao médico imediatamente. Ligou para o médico, chamou o médico, foi lá no centro cirúrgico, não sei. Ou você ou outra pessoa. Faça o controle dos sinais vitais, porque fez os sinais vitais, você vai ver se ele está com hipotensão, que é a temperatura, a pressão arterial baixa, vai ver se ele está com hipotermia, então já vai ter um panorama maior. Se foi em decorrência de hemorragia, ele perdeu muito sangue, por exemplo, continua perdendo sangue pela ferida operatória, eu tenho que controlar essa hemorragia. Como ele é um desequilíbrio, eu preciso equilibrar o corpo do paciente. Esse equilíbrio vem com líquido. Então, muitas vezes, quando o paciente entra em quadro de choque, muitas vezes não, sempre. Quando o paciente entra em quadro de choque, ele recebe 2 acessos. Às vezes, ele é puncionado nos 2 braços para receber o que a gente chama de reanimação dentro das células. As células receber a quantidade de líquido necessária para o seu funcionamento. Então, é instalada a soroterapia, é feita uma avaliação neurológica para ver se o choque não comprometeu alguma estrutura e é colhido todos os exames e encaminhado, né, para o paciente, porque inclusive, para o laboratório, porque inclusive ele pode precisar de bolsas de sangue. Aí mantém o paciente em decúbito dorsal, eleva os membros inferiores para favorecer todo o processo de circulação e aquece o paciente. Tem medicação prescrita? Vamos administrar todas essas medicações. Ah, tem um sangue, professora, tem uma bolsa de sangue prescrita. Você vai instalar para fazer hemotransfusão, né? A transfusão daquele paciente. Fazemos o controle do volume. Paciente não estava urinando de jeito nenhum, a gente precisa utilizar a sonda vesical demora. Se ele não estava de sonda, se ele tiver, vai dar o líquido para que ele, quanto mais líquido ele tomar, provavelmente o rim vai voltar a funcionar. E qual é a grande questão do choque?
como ele evolui em frações de segundos, é muito comum para o paciente, a gente diz até assim, o paciente chocou. Quando a gente diz o paciente chocou, ele teve choque e parou, tá? Então, uma das coisas que a gente faz, você está em equipe, vamos supor que você está na URPA. Eu estou de plantão com a dona Edilene hoje na URPA. Estou suspeitando que o paciente chocou, já liguei para o médico, já vi que todos os sinais vitais estavam alterados, o paciente está super agitado, está todo suado, pele fria, pegajosa, está pálido, é uma sintomatologia clássica. Então, o que é que eu vou fazer? Dona Edilene, vá para a medicação, que eu já vou preparar o material de emergência, porque ele é um paciente, um forte candidato a ter uma parada cardiorrespiratória. Em quadros de choque, esse processo de reverter a parada é mais difícil. Então, as nossas ações, elas precisam ser rápidas e elas precisam ser efetivas para controlar esse tipo de complicação. Até agora, gente, tudo tranquilo? Tudo, professor. Continuar, tá? Existem outras complicações que podem acontecer, tá? As complicações urinárias também são comuns, por exemplo, retenção urinária. Pelo próprio nome, já dá para ver o que é. O paciente está retendo urina. Urina não é para ser retida, urina é para ser eliminada. Os rins produzem a urina e aquilo que não presta tem que sair na forma de xixi. Então, como o anestésico, ele altera todo o funcionamento dos músculos, a bexiga não vai funcionar direito, então, alguns órgãos vão perdendo a capacidade de funcionamento. Retenção urinária é um, inflamação da bexiga é outro, né, a cistite aguda. Hipertrofia da próstata pode acontecer em decorrência de alguma cirurgia. A estenose da uretra, que é o estreitamento do canal, e aí a dificuldade do paciente urinar. Pode haver algum trauma a nível de uretra e ter acontecido alguma perfuração. O paciente pode ter um cálculo na uretra e ainda pode paralisar o funcionamento da bexiga. Os nervos da bexiga não funcionam de jeito nenhum. O paciente fica sobre uso de sonda até retornar esse reflexo, tá? Quais são os nossos cuidados? A primeira coisa, falou de complicação urinária, eu vou olhar se o paciente está urinando. Então, preciso saber a quantidade e a frequência da urina. Se você estiver plantando 12 horas, você vai fazer o controle dessa urina. Manhã, tarde e noite. Ah, professor, o meu turno é só de manhã. Então, o seu controle da manhã tem que fazer. É o mesmo controle dos sinais vitais. Lá na clínica cirúrgica, nós temos 2 impressos. Nós temos uma folha só para sinais vitais. Nós temos uma folha para a questão dos líquidos. Sangue, saturação de oxigênio, quantidade de urina, débito urinário que a gente chama. Então, a gente precisa observar essa quantidade e a frequência. É um paciente que ele passa o dia sem urinar, urina mais à noite. Então, isso também deve ser colocado. Paciente sentiu dor. Queixa álgica é dor, tá? Paciente sentiu dor na hora de urinar, já retirou a sonda e ele está sentindo dor. Precisa investigar que tipo de dor é essa. E alguns pacientes saiu de lá, tirou a sonda. Desculpa, gente. Tirou a sonda do paciente, o paciente ainda não conseguiu voltar ao reflexo de urinar. A urina não desce de jeito nenhum. O paciente fica retendo urina. Quando você olha para o abdômen dele, ele parece estar grávido. O abdômen fica totalmente distendido. Parece até barriga d'água, mas não é barriga d'água, é urina mesmo. E aí, nesses casos, quando você enxergar essa situação que a gente chama de bexigoma, eu tenho que estimular que o paciente elimine essa urina. Então, eu posso fazer compressa morna na região suprapúbica, né, que é essa região abaixo da barriga, já chegando perto da região inguinal. E quando necessário, o que na verdade é mais comum, é o paciente utilizar a SVA, que é a sonda vesical de alívio. Passou a sonda vesical de alívio, já vai descer aquela urina, o bexigoma já vai ser transformado, tá? Então, é importantíssimo esse nosso cuidado. Aí nós temos as hemorragias, que também podem acontecer, né? Então, na hemorragia, a gente tem uma perda de sangue, essa perda de sangue, ela é anormal, né? E a gente sempre se preocupa com a quantidade de sangue que foi perdido.
Então, a primeira coisa é identificar que se trata de um quadro de hemorragia, né? O mais complicado é quando a hemorragia ela é interna. A hemorragia externa é aquela que você vê, mas a hemorragia interna, ela traz alguns sinais que podem, inclusive, ficar semelhante ao choque, tá? Mas é importante tentar deixar o paciente calmo, né, em repouso. Se for hemorragia externa, vai fazer compressão direta naquela artéria que está sangrando. Fazemos todo o controle dos sinais vitais, deixa o paciente deitado, eleva os membros, exceto quando as cirurgias elas forem cranianas ou torácicas. Então, a gente fala dos cuidados gerais, mas a gente tem que se atentar às especificações de cada tipo de cirurgia, tá? Aí nós temos outra complicação muito comum, que é a distensão abdominal. Então, o que seria essa distensão abdominal? Quando o paciente é submetido à anestesia, os movimentos peristálticos, eles tendem a diminuir ou até desaparecer. E aí eles demoram para voltar, tá? E faz com que líquido e gases se acumulem na região do estômago e do intestino. Então, você percebe que a barriga do paciente, ela fica inchada. Se você bater, se você fizer a percussão, que é uma das formas de a gente fazer exame físico, você vai encontrar um som diferente. Existem vários fatores que influenciam para que o meu paciente ele tenha distensão abdominal. Quanto mais tempo o paciente ficar parado na cirurgia, mais ele vai ter possibilidade de distensão abdominal. A alimentação imprópria, porque a gente tem que ter todo o cuidado com a alimentação. Porque quanto mais o paciente come errado, mais ele tem distensão abdominal. E o paciente também pode ter distensão abdominal por algum trauma cirúrgico, dentro do processo mesmo da cirurgia. Por exemplo, lesionou a alça de intestino. Então, o paciente ele vai ter distensão abdominal. Primeira coisa para saber que o paciente está com distensão abdominal. Olhou para a barriga dele, a barriga está aumentada. Então, o volume do abdômen está aumentado. E o paciente, ele fica com a sensação de que ele tivesse sempre cheio. Ele pode sentir fome, mas é uma sensação, assim, de saciedade, né? De plenitude. Dor abdominal, geralmente essa dor é como se fosse uma cólica. E aí, como a barriga vai crescendo, vai aumentando, aí ela começa a comprimir os pulmões. E aí o paciente, ele sente, inclusive, dificuldade de respirar, porque o diafragma, ele tá bem aqui na região do tórax. A barriga vai crescendo, o diafragma vai subindo, subindo. E aí, o paciente, ele pode sentir desconforto. Não é uma situação muito comum, a questão da dispneia em decorrência da distensão abdominal, mas pode acontecer. E aí, o que é que a gente vai fazer? Os nossos cuidados. Isso, lá na aula de pré-operatório, eu falei. Gente, quando a gente recebe o paciente, a gente diz assim, olha, é importante que o senhor caminhe. A gente estimula a deambulação, porque ele vai colocar em prática no pós-operatório. Então, ó, pega o paciente, tem indicação de deambulação, não tem nenhuma contraindicação de ficar restrito ao leito, retirou o paciente com segurança, baixou a grade do leito, tirou ele, tá com soro? Soro no suporte, segura o paciente de um lado e vai andar lá no corredor da clínica cirúrgica, estimulando a deambulação. É tanto que muitas vezes, quando a gente está deambulando com o paciente já apresenta flatulência, tá? Em decorrência da eliminação dos gases que estavam na região do estômago e intestino. Ah, professora, tem aqui que o paciente não pode andar no prontuário. E aí, o que é que vai ser feito? Vão ser feitos alguns movimentos passivos. Geralmente, quem faz esse movimento no leito é o próprio fisioterapeuta, tá? Porque, dependendo do tipo de cirurgia, a gente não pode movimentar todas as estruturas. Incentivar o paciente a comer direito, né? A se alimentar-se bem. Nada de alimentos que provoquem fermentação, porque aí a distensão abdominal vai aumentar. Em casos em que os gases não consigam ser eliminados de forma alguma, pode ser indicativo de realizar uma sondagem por via retal, tá?
para ver se esses gases são eliminados. Não são tão comuns. Geralmente, bom dia, dona Donete, sua filha falou, viu que a senhora ia se atrasar. Seja bem-vinda. Geralmente, quando o paciente tem gases e a gente coloca ele para andar, a gente percebe que os gases eles vão saindo e o desconforto do abdômen vai sumindo. Quando isso não acontecer, essa eliminação, aí pode ser prescrito uma sondagem retal, mas tem que ser prescrito pelo médico. Outra coisa que também alivia a distensão abdominal, que muitas vezes caminha junto. O paciente está com distensão abdominal e está com constipação, não consegue defecar de jeito nenhum. Lá vai tomar um laxante, dependendo da cirurgia, se não for contraindicado, ou o paciente vai fazer uma lavagem intestinal, né? Então, são situações que eu preciso visualizar no meu paciente. Tem alguns pacientes que você fazendo uma compressa na região abdominal já resolve a distensão, mas não são todos que vão responder da mesma forma. Aí nós temos as complicações vasculares. Essas são complicações muito importantes para a gente. Por quê? São aquelas que vão alterar o processo de circulação. E por que elas acontecem? Porque o paciente passou muito tempo parado no leito. Ele não se movimentou. Então, o nosso sangue, ele tem que fazer o quê? Circular. Se o nosso sangue não fizer esse processo de circulação, ele entra em estase. Ele para. E aí, esse parar, em vez do sangue fluir, porque ele tem que passar, tem que estar caminhando nas veias. Por exemplo, dos membros inferiores, aí ele vai subir para os órgãos nobres, aí vai voltar. E isso é um processo contínuo. O nosso corpo faz isso de forma involuntária. Quando há uma complicação desse fluxo, nós temos alguns episódios que podem acontecer enquanto complicação. Então, o paciente pode apresentar a inflamação da veia, que a gente chama de flebite, e a inflamação da veia, quando tem um trombo, acompanhada de um trombo, né, ou a formação de um coágulo, a gente chama de tromboflebite. Então, são dois eventos que eu preciso evitar, e que eles estão muito ligados aos membros inferiores, tá? São condições que eu preciso cuidar da circulação do meu paciente. Aí existem diversos fatores que vão estar envolvidos na questão das complicações circulatórias. Quais são os fatores que fazem com que o paciente desenvolva de forma mais comum? Se ele já tem doença nos membros inferiores, ele é um forte candidato a ter complicação circulatória. Por exemplo, mulheres que tenham varizes, que fazem cirurgia, já sabem que vão sentir mais dor nos membros inferiores. Podem aparecer, possivelmente, com a formação de algum trombo, de algum coágulo. Então, é algo que eu tenho que me atentar. Eu falei mulheres, mas existem homens que também têm inflamação das veias, tá? A posição, como o paciente ficou durante a cirurgia. Muito tempo deitado, muito tempo na mesma posição. Isso influencia também. Por exemplo, paciente que faz cirurgia ginecológica, que fica deitado com os membros inferiores fletidos, né, que a gente chama em 90 graus. Mulher que passa pelo processo de parto, né, ela fica muito tempo nessa posição. Ou as cirurgias ginecológicas gerais. Nos homens, as cirurgias de próstata, que requerem o mesmo posicionamento, e algumas cirurgias urológicas. Então, conhecendo o tipo de cirurgia, já sabe quais são as possíveis complicações que podem acontecer. Quanto mais tempo ele ficar parado no leito, maior a possibilidade de ele evoluir para complicações circulatórias. E se o paciente não teve hidratação suficiente? Se a hidratação foi insuficiente, a circulação não vai funcionar. O que é que o paciente sente? Então, ele sente dor no local. O local, além do paciente sentir dor, se você colocar a mão, tá quente, tá? Tá quente, tá vermelho, tá inchado, tá hiperemiado, é vermelhidão, tá? E o paciente ainda pode apresentar febre. Então, são os sintomas clássicos das complicações vasculares. Percebeu isso em algum dos membros? Eleva o membro afetado. O médico, ele vai prescrever medicamentos para que esses coágulos, eles não impeçam o processo de circulação. Então, os anticoagulantes, eles são muito utilizados
juntamente com os anti-inflamatórios. Aí eles são prescritos e nós, da enfermagem, fazemos todo o processo de administração. E ainda orientamos o paciente para manter o repouso. Olha como é importante a gente saber o tipo de cirurgia e a complicação de cada paciente. Eu acabei de falar de distensão abdominal e disse que é importante andar. No caso de um paciente que tenha flebite, tromboflebite, você não vai poder mandar ele andar, porque ele tem que ficar em repouso. Senão o coágulo vai se desprender na circulação. Então, não é todo mundo que vai receber o mesmo cuidado. Por isso que a gente precisa saber o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia e como o paciente se comportou durante o intraoperatório. Senão, não consigo pensar em quais são os cuidados do pós-operatório que eu vou ter para minimizar essas complicações. E aí, para finalizar, a gente chega nas complicações que vocês vão encontrar muito, tá? Infelizmente, não era para encontrar, mas aparece. Que são as complicações relacionadas à FO, que é a ferida operatória. Então, das três, a mais comum é essa primeira que eu vou falar, que é a infecção. Então, por mais que a gente diga, a todo momento a gente está dizendo isso na nossa assistência. Temos que evitar os quadros de infecção. Sabemos, primeira coisa, que no ambiente hospitalar nós temos bactérias e que essas bactérias, elas podem sim causar a infecção da ferida operatória, tá? Sendo fator de risco. Primeira coisa, paciente que tem comprometimento do estado geral é um fator de risco. Paciente que tenha quadros de obesidade, pacientes mais velhos, né, de idade avançada, pacientes que passaram um tempo prolongado de internação, eles estão há muito tempo no hospital, então, quanto mais tempo ele passar, maior vai ser a exposição desse paciente, tá? E também o tempo que ele passou dentro do centro cirúrgico para realizar a cirurgia. Pacientes que são portadores de diabetes mellitus e de hipertensão arterial sistêmica, tá? A famosa pressão alta, são pacientes que são mais predispostos aos episódios de infecção. Mas a grande questão na nossa assistência cirúrgica para infecção diz respeito às falhas cirúrgicas. E essas falhas, muitas vezes, estão no nosso trabalho. É como a gente realiza o curativo. É quando eu não faço o curativo de forma asséptica ou estéril. É quando eu não preparo a pele do paciente. Então, a pele precisa estar preparada para que seja realizada a cirurgia no pré-operatório. Quando qualquer corpo estranho entra em contato com a pele do paciente, ou quando o tecido ele não tem vida. Ele está desvitalizado e pode, inclusive, o paciente já ter algum hematoma, tá? É uma das complicações mais comuns. Aí nós temos duas outras, que também fazem parte das complicações relacionadas à FO, né, que é a ferida operatória, que é a deiscência e a evisceração. O que é isso? O paciente fez a cirurgia, quando chega no final, nós temos um tempo cirúrgico chamado de síntese, que é onde vai acontecer a união dos tecidos. Eu vou fechar a pele do paciente, que o povo diz, eu vou costurar, eu vou suturar, tá? Fiz a sutura, essa sutura, ela deve ser linear. Então, ela deve ser bem completa, ela não pode ser deixado muito espaço para não forçar os pontos. Tem toda uma questão anatômica com relação a isso. Só que se o paciente apresentar um quadro de infecção na ferida operatória, essa deiscência pode acontecer, que é a abertura total ou parcial dos pontos da incisão. Não necessariamente precisa abrir a cirurgia toda, não. Abrir 1, 2 pontos já é deiscência, tá? E se a gente pensar, existem várias causas que podem estar envolvidas na deiscência. A ferida operatória, ela pode abrir por quadros de infecção, ela pode abrir porque o abdômen ficou distendido, eu disse, ó, a barriga vai crescendo, o que é que vai fazendo com os pontos? Vai forçando. E dependendo do estado nutricional de cada paciente. Quando
sutura abrir e os órgãos sair, eu não chamo de deiscência. Aí eu chamo de evisceração. Então, deiscência é o rompimento da sutura. Evisceração é quando os órgãos, os órgãos internos, eles são externalizados, tá? Quando essa situação é mais frequente? Quando eu tenho cirurgias abdominais. Então, para ficar mais claro para a gente, tá? O que é que a gente faz? No caso de deiscência, abrir os pontos, a sutura abriu. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Lava com soro fisiológico. Vê quais são as medidas de tratamento para a ferida operatória e ter o cuidado para esse abdômen não distender mais, para não forçar os outros pontos. E aí sempre comunicar ao médico. Porque ele pode fazer uma avaliação, decidir se vai precisar suturar ou não, ou se vai manter o paciente só com cuidado e troca de curativo. Professor, e se eu chegar lá, os órgãos do paciente estiver para fora, tiver um quadro de evisceração, primeira coisa que eu vou fazer, não vou pegar nesses órgãos. Então, eu não manipulo esses órgãos que estão expostos. E nem tento botar dentro de novo. E muitas vezes a pessoa é um reflexo. Não saiu, eu vou colocar para dentro. A gente não faz isso. Então, eu não manipulo, eu não pego nos órgãos. Eu não tento colocar dentro da cavidade. O que é que eu vou fazer? Vi os órgãos lá, eles não podem ficar ressecados. Pegue compressa estéreo, cubra os órgãos, dane soro fisiológico, ó. Vai molhar toda a compressa, né, nos órgãos. E outra coisa, por mais que seja difícil, tente manter o paciente calmo, porque ele vai precisar ir para o centro cirúrgico de novo. Professora, como é que você vai manter um paciente calmo, ele vendo as vísceras para fora? Não sei, mas a gente tenta, tá? Tranquilizar ele que o médico foi comunicado, que a equipe do centro cirúrgico vai atender e vai regularizar a situação dele, tá? Deixa o paciente deitado, com os joelhos flexionados, não dá mais nada para o paciente comer, porque ele vai ter que voltar para o centro cirúrgico e a equipe médica já vai ser avisada para o paciente retornar à cirurgia. Aí aqui nós temos os 3 exemplos. O primeiro quadro, a primeira imagenzinha é infecção. Ó, vocês estão vendo a sutura. O que é que me indica que essa primeira figura é infecção? Porque vocês diriam que é uma infecção? Acho que pela coloração dela. Então, a gente tem aí, ó, hiperemia, que é como o Lucas trouxe. Vocês veem que tá bem vermelho. Se fosse possível tocar, com certeza ela estaria quente. Então, alteração de temperatura. Então, é um quadro clássico de infecção. Quando eu não cuido desse primeiro estágio aqui, ó, dessa infecção, eu evoluo para esse quadro aqui, que é a deiscência. Então, houve um rompimento da sutura e aqui você já está vendo aqui aberto. E nas cirurgias abdominais, quando a sutura ela se romper e os órgãos saírem da cavidade, eu tenho evisceração. Então, falou de ferida operatória. Quais são as mais comuns? Infecção, deiscência de sutura e evisceração. Por que eu tenho que evitar a infecção? Porque ela pode ser a causa primária para tudo isso aqui. Infeccionou a ferida operatória, o ponto não segura, ele vai abrir. Não segurou, dependendo da região que a sutura esteja, os órgãos vão sair. E aí o paciente que entrou para fazer uma cirurgia, ele vai ter que fazer 2. Então, olha como é importante o nosso cuidado no pós-operatório. Principalmente porque somos nós que fazemos todos os curativos. Lá na clínica cirúrgica, nós temos uma comissão do curativo. Então, todo dia eu coloco vocês com a comissão do curativo. Elas fazem uns 20 curativos por dia. E são curativos diferentes, porque um paciente é cirurgia abdominal, outro é uma cirurgia neurológica, outro é cirurgia cardíaca. Então, são curativos diversos, em áreas do corpo diversas, com técnicas estéreis diversas. O que eu tenho que ter em mente enquanto profissional? Se é um curativo de ferida operatória, minha técnica é estéreo.
nada de luva de procedimento. A luva de procedimento você vai usar para tirar o curativo sujo. Foi para a parte limpa, luva e todo o material estéreo, sem contaminar. Contaminou o material, tem que dispensar o material. Você tem que entregar que houve um processo de contaminação. Porque se você pegar aquele material contaminado e colocar na pele do paciente, é você que promoveu o quadro de infecção da ferida operatória. Tudo tranquilo, gente? Sim, professora. Deixa eu só abrir aqui outro documento para a gente. Aí eu encaminho. A aula de complicação, ela é bem pequenininha, assim, comparada com as outras. Mas a gente vai fazer uma gincana bem rapidinho, tá? Dos principais pontos que a gente já viu na disciplina. Deixa eu só projetar aqui, tá? E desculpa aí, porque eu tô com a crise alérgica horrível hoje. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Então, vamos lá. Só dar uma relembrada já no que a gente viu, tá? Depois eu compartilho a gincana com vocês, é só para a gente testar aquilo que a gente trabalhou, tá? São questões, assim, são importantes a gente trabalhar. Primeira questão. Os cuidados oferecidos ao paciente cirúrgico, eles podem ser de que tipo, exceto. Exceto é sempre o que não é. Letra A, pré-operatório. Letra B, intraoperatório. Letra C, cuidados suboperatórios. E letra D, cuidados pós-operatórios. Qual é a resposta? C. Já sei. Todo mundo concorda? C, sim. Então, não existe cuidados suboperatórios, tá? O que é que a gente tem que ter em mente? Nós temos o pré, aí nós temos intra ou trans, e temos o pós-operatório, que a gente viu que é o mais crítico. Segunda questão, sobre o centro cirúrgico, que vocês viram com a professora Fernanda. Eu quero a correta. Letra A. É uma unidade complexa de especificidade.
B. É formado por áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia em condição de risco e de conforto. C. É o local mais barato do hospital. E D. Deve estar próximo a locais de grande circulação de pessoas, de ruído e de poeira. Letra A. Pode repetir, professor? A letra A. Muito bem, vamos lá. Então, vamos discutir as outras, antes de chegar na A. Na letra B tem assim, ele é formado por áreas e instalações que permitem efetuar a cirurgia em condições de risco. Tá certo isso? Sim. Qual seria a palavra que teria aí, que era para ter? O que é que vocês acham? Urgência. Não. Aqui, quando eu falo efetuar a cirurgia em condições de duas coisas, sempre digo isso, segurança e conforto. Lembre, ó, a cirurgia, ela é segura. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que efetuar a cirurgia de forma segura, não é ter risco. Letra C. É o local mais barato do hospital. Qual é o erro? Mais barato. Que não é barato, é caro. É caro, é Dois o lugar mais setores caro. são os setores mais caros dentro do hospital. Centro cirúrgico e UTI. Vocês vão ver lá na frente com a professora Ângela. Então, não tem nada de barato, muito pelo contrário. No centro cirúrgico, a gente tem um custo muito grande para a manutenção desse setor. E D, deve estar próximo a locais de grande circulação de pessoas, ruído e poeira. Não, Tem que ser com pouca circulação de pessoas, tem que ter pouco ruído e poeira muito menos. Isso. Então, ele não deve estar próximo, ele deve estar afastado de locais de grande circulação, até porque o acesso ao centro cirúrgico é restrito. Não é todo mundo que entra no centro cirúrgico, tá? Dessas questões, tranquilo, gente? Sim. Vamos para a outra. Sobre as terminologias cirúrgicas. Letra A. Eu quero a errada. É o conjunto de termos próprios que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção cirúrgica realizada no tratamento daquele tipo de afecção. Letra B. Fornece sob forma verbal ou escrita uma definição do procedimento a ser realizado. Letra C. Não serve para preparar o instrumental cirúrgico, artigos, equipamentos e acessórios apropriados a cada tipo de cirurgia. E D. Padroniza uma linguagem que seja de alcance universal para o entendimento. Vai que tá errado aí. É a C, professora. Muito bem, são muito inteligentes. O único erro da C é a palavra não. Porque as terminologias, elas vão servir, inclusive, para preparar o nosso instrumental cirúrgico. Se eu sei o nome da cirurgia, eu consigo preparar o instrumental específico para a cirurgia. As demais estão corretas. A letra A traz o conceito de terminologia cirúrgica. A B traz uma finalidade, né? E a letra D também. Próxima. Vocês já viram os tempos cirúrgicos com a professora Fernanda? Ela falou alguma coisa de tempo cirúrgico? Sim ou não? Já. Tá, vou colocar a questão, mas se não souber responder, não tem problema, eu discuto com vocês, tá? Que eu acabei nem retirando. Quatro. Indique a alternativa que traz os tempos cirúrgicos. Letra A, síntese, sutura, hemostasia e compressão. B, diérese, exérese, síntese e hemólise. C, diérese, síntese,
exérese e hemostasia, e D, hemodiálise, sutura, exérese e diérese. Pedir ajuda aos universitários. Querem as cartas. Pode repetir, professora? Alguém saberia responder? Eu vou discutir com vocês bem direitinho, Pode sabe? repetir, professora? Eu quero a alternativa que traz os tempos cirúrgicos. Bora lá, tá? É porque é um conteúdo que a professora Professora, seria A, é a certa que a senhora quer? é a certa, mas não é a A. Vou Deixa eu ler discutir aqui. com vocês. Deixa eu ler aqui de novo, deixa eu ler aqui de novo. Tá, leia, vou deixar. Tiago disse que é Acho que é a C, sexto. professora. Acho que é a C, professora. Ah, agora acharam, né? Então, bora lá. Eu até deixei em destaque, gente. Dava até para ver a cola aí. Isso vocês vão aprender com a gente, tá? Primeiro, Quando a olha senhora como tava tem a passando, cola. Tem uma alternativa aí que nem tem vermelho. Tá toda pretinha, ó. Que é a alternativa C. A gente vai aprender isso tanto com a professora Fernanda quanto comigo, tá? Os tempos cirúrgicos são tempos importantes para as cirurgias. Então, eles são 4. Diérese, exérese, hemostasia e síntese, tá? São esses aqui, que eu até tinha tirado, estava aqui embaixo. Peraí. Se eu consigo botar de novo. Pronto. Eu tinha colocado eles aqui. Essa é a ordem que acontece a cirurgia. Já já eu falo das alternativas, tá? Então, ó, aprendeu dessa forma, não erra mais nunca. O paciente chegou para a cirurgia. Quando fizer o corte, eu digo que eu estou no primeiro tempo. Eu chamo de diérese. Quando eu corto a pele do paciente, vai acontecer o quê? O que é que vai sair? Sangue. Sangue. Ele vai ter hemorragia, vai iniciar a hemorragia. Eu preciso controlar esse sangue. Aí, ó, eu venho para uma palavra que me remeta a sangue, ó. Hemostasia. Hemo vem de sangue. Estasia é controle. Então, ó, corte, érese é corte. Diérese, sangrou, hemostasia. Vou fazer a cirurgia, exérese. Quando termina a cirurgia, o que é que eu faço com a pele? Sutura. Suturo. Então, ó, eu aproximo, eu faço a síntese. Essa é a ordem, tá? Aí, olhando para a questão da gente, essa questão, inclusive, foi questão de concurso, viu? Aí, na letra A tem, síntese é um tempo? É o último tempo. Ele não pediu na ordem, ele pediu quais eram os tempos cirúrgicos. Sutura é um tempo? Não. Não. Só que a sutura acontece aonde? Na síntese. Então, tem que ter cuidado para não confundir. Então, essa letra já não servia mais para mim. Aí, hemostasia e compressão não é um tempo. Eu faço a compressão na hemostasia, mas não é tempo cirúrgico. Letra A excluída. Aí, na letra B, diérese, ok, o corte. Exérese, a cirurgia. Síntese, ok, estou unindo as partes, a pele. Mas a palavra não é hemólise.
Qual é o nome do controle de sangue? Hemostasia. Hemostasia. Elimino a letra B. Aí vou para D. Hemodiálise. Hemodiálise é tratamento de rins. Não tem nada a ver com tempo cirúrgico. Eles colocam os nomes parecidos para a gente confundir. E sutura não é tempo cirúrgico. Então, também já estaria errado. Aí, na letra C, nós temos os 4 tempos, só que não estão organizados na ordem. Diérese, síntese, exérese e hemostasia. Agora, se ele tivesse dito assim, ó, indique a alternativa que traz os tempos cirúrgicos em ordem de acontecimento. Aí teria que estar igual, tá aqui embaixo, ó. Diérese, hemostasia, exérese e síntese. Sob disso, dessa informação, grave no seu computador, porque você responde metade das questões de concurso de cirúrgica, porque eles vão em cima disso. O último concurso aqui de Natal dizia assim, ainda lembro da questão, vocês vão conseguir responder como era fácil. É o tempo cirúrgico responsável pela execução da cirurgia. Letra A, diérese. Letra B, hemostasia. Letra C, síntese. E letra D, exérese. Qual era a resposta? Exérese. Exérese. Fez a cirurgia, exérese. Uniu a pele, síntese. Controlou sangue, hemostasia. Cortou o paciente, diérese. Tranquilo, gente? Eu mando para vocês, viu? A gincana tá terminando. 5. Sobre o período pós-operatório, assinale a alternativa incorreta. Já vimos período pós-operatório. Letra A. É o período mais crítico de recuperação do paciente. Eu quero a errada, viu? É um dos cuidados de enfermagem. Receber o paciente operado, certificar-se do tipo de operação e de anestesia realizado. Letra C. Estimular o paciente a realizar os exercícios respiratórios e de tosse que foram treinados no pré-operatório. E letra D. Retirar drenos e sondas. Gorete disse que é D. Quem dá mais? Professora, eu digo que é a C, professora. Quem mais? É a B, professora. É a B? Tá, É. já disseram B, já disseram C, já disseram D. Mais alguém? Bora, arrisca menos errar aí. Menina, estão dizendo até A. Disseram que foi tudo já. Gente, vocês estão chutando mais do que sem nem o quê. Vamos analisar cada uma. Eu quero a errada. É a B. Eu acho a certa é a B. Eu acho. Tá, vamos lá. Eu quero a errada. Letra A. A senhora quer a errada? Mulher. Não, então a errada é a D. Pra mim era certa. Olha, é a incorreta. Preste atenção na hora de ler a questão, viu? Para não errar a questão. Então Aí é a diz D. assim, Então é a D. letra A. Este é o período mais crítico de recuperação do paciente. Isso aí a gente sabe. Pós-operatório, letra A, é crítico, tá correto. Aí na letra B diz que é o cuidado de enfermagem no pós-operatório. Aí tá certo. Tá certo. Receba o paciente operado, veja qual é o tipo de cirurgia e o tipo de anestesia. Letra B, correto. Eu entendi que era certa. Letra C. Estimular o paciente a realizar os exercícios respiratórios e de tosse que foram treinados no pré-operatório. Tá certo. Tá certo. Eu disse, gente, a gente ensina ele a tossir no pré, porque quando tiver no pós, ele tosse para não abrir a cirurgia. Corretíssimo. Aí na letra D tem uma pegadinha, porque diz assim, ó, retirar drenos e sondas. Qual é o erro? É tirar a sonda e o dente. Não pode tirar assim que o paciente chegar da cirurgia. Não. Só depois de 24 Preste horas atenção. da evolução, não?
O erro dessa questão é que a gente retira a sonda, mas quem é que tira dreno? A enfermeira. O médico? Só o médico? Preste atenção. Só o médico coloca dreno e só o médico que tira dreno. Então, o erro dessa questão é que esse processo de retirada de drenos e sondas tem que estar prescrito. Então, você não recebe no pós-operatório e já chega tirando dreno e sonda, não. Até porque a enfermagem nem tira dreno. Quem tira é a equipe médica, tá? Ah. Tudo tranquilo? O de sonda, professora, às vezes só com 24 horas, né? Às É. vezes. Por exemplo, dependendo da cirurgia. Essa eu não vou nem ler, porque se vocês errarem essa questão, eu não dou mais aula nessa turma, não. Raiz. Muito bem. Então, a parte fixa das tecnologias é chamada de raiz. Eu disse aquilo que a gente adiciona são os afixos. Que se vier antes, eu chamo de prefixo, e se vier depois, eu chamo de sufixo. Não tem como errar essa questão. Questão 7. Eu quero a alternativa errada, viu, dona Donete? Errada. Certo, Letra A. certo. Agora eu... No transoperatório, o técnico de enfermagem assume a função de cirurgião. B. O técnico ele pode ser circulante ou instrumentador cirúrgico. C. Os cuidados desse período dependem da função assumida. E D. A cirurgia deve ser acompanhada por toda a equipe multiprofissional. Lucas diz que é B. A errada, eu acho que é a professora. Nossa. Tá bem claro, né? Dizendo que é A. Já mudou, Lucas. Vou dar uma surra em você. Eu entendi errado. Ó, presta atenção. Eu queria a errada, ó. Aí diz assim na letra A. No transoperatório, que é onde está acontecendo a cirurgia, o técnico de enfermagem pode ser cirurgião? Não. Não, então tá errado. Não. Porque o técnico só pode ser duas coisas que estão na letra B. O técnico fica circulante de sala ou ele fica como instrumentador cirúrgico. Os cuidados vai depender do tipo de função que você assumir, então tá certo. E na letra D, a cirurgia deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. A alternativa era a letra A. 8. O sufixo ectomia refere-se à cirurgia de quê? Também não vou nem ler. B. B. Ectomia. Toda vez que vi uma cirurgia com ectomia, eu estou falando de uma cirurgia de retirada total ou parcial de um órgão. Estão muito sabidas, tá? Se for abertura de um órgão, como é? Quem lembra? E Sutura. Criação de um orifício, a B, a C. não. Ectomia é letra B, mulher. Eu estou perguntando. A B. É a B. A letra A, abertura de um órgão é tomia. Criação de um novo orifício é ostomia. E cirurgia de sustentação é pexia, tá? Não, mas essa pergunta, eu sei que a resposta era a B, mas a pergunta que a senhora fez depois, se fosse tirar um... Tomia, tá certo. Eu me confundi aqui. Tá. Mas eu já sabia que era certo. Penúltima. São termos especiais e exemplos de cirurgia que homenagearam a pessoa que descobriu, ou a pessoa, ou a pessoa, ou a técnica que foi descoberta para a cirurgia. Como é o nome das cirurgias especiais? D.
D, epônimos, tá? Tem nada a ver com raiz, nem radical, nem sinônimo, tá? Cuidado para não confundir. E a última, para a gente ir embora, é o local destinado à recuperação do paciente dentro do centro cirúrgico. Outra questão de graça. A letra D. Muito bem, dona Jocilene. O RPA, o nome já está dizendo, unidade de recuperação pós-anestésica. Tudo tranquilo, gente? Sim. Alguma dúvida? Vou assistir essa aula de novo, né? Porque eu cheguei já. Muito bem. Então, mais tarde eu disponibilizo, que agora tem reunião do colégio às 10h30. Aí eu vou colocar o slide, a gravação, a gincana. Fiquem acompanhando tudo no SIGA A. Avisos. A professora Fernanda inseriu no SIGA A divisão dos grupos que foram passadas para a gente, tá? Então, lá vai ter o dia de apresentação do artigo e vai ter o grupo responsável. Nós temos 7 grupos. Então, se atentem, porque tem dias que a aula não é síncrona. O primeiro grupo vai apresentar no dia 12. Deixa eu ver quando é dia 12. Dia 12 já é quinta-feira. O artigo já está lá, que é o artigo do grupo 1. O nome do artigo é Humanização do Centro Cirúrgico, a percepção do técnico de enfermagem. Quem é o grupo 1? Brenda, Elisabelle, Israele e Jaiane. O que é que vocês vão fazer? Vai entrar no SIGA A, baixa o artigo, tá? Lê o artigo e vê quais são os principais pontos importantes do artigo. Aí vai chegar na aula e vai dizer, olha, nosso grupo ficou com o artigo tal, ele é um artigo que fala sobre isso, isso e isso. Os principais pontos desse artigo para serem discutidos são esse, esse e esse. E fala da função do técnico que o artigo vai abordar. E aí tem no roteiro, né? O grupo 2 apresenta dia 19, que é o grupo de Aline Gomes, Henrique, Jairley e Gorete. O grupo 3 apresenta dia 24/8, eu estou dizendo por cima, mas vocês olham no SIGA A, tá? Que é o grupo de Edilene, Lucas, Maria Isabel e Stephanie. O grupo 4 apresenta dia 26, que é o grupo de Carlos, Maria Fernanda, Valquíria e Ivaim. O grupo 5 é o grupo de Adonete, Janaína, Severina e Tiago, tá? Que apresenta dia 2 de setembro. E o grupo 6, que apresenta dia 6 de setembro, é o grupo de Aline Amaro, Jocilene, José e Pedro. E o grupo 7, que apresenta dia 9/9, é o grupo de Mônica, Ana Paula e Vilke. Jaiane levantou a mão, pode falar. Professora, é só para falar sobre o artigo? É para apresentar algum slide, alguma coisa? Geralmente, a gente deixa a critério do grupo, tá? Então, o que vocês acharem melhor para fazer, se vocês quiserem fazer um slide, se vocês acham que o slide ele norteia melhor a apresentação, ótimo. Não, professora, a gente não optou, o grupo optou por não fazer slide, que é apenas discutir com a turma. Fique à vontade. Então, a gente não deixou isso fechado, a gente deixou para que cada grupo conseguisse discutir. Tá certo. Tá certo? Professora, tem uma dúvida também. Diga, Pode trazer Lucas. vídeo em relação ao artigo? É o quê? Pode Desculpa. trazer vídeos em relação ao artigo ou tem que ficar Pode. no artigo em si? Pode. Pode trazer qualquer material que vocês queiram complementar o que o artigo abordou, Ah, ok, obrigado. certo? Ô, professora, Diga, gata.
Aí o artigo tá no SIGA. Aí cada grupo vai escolher um. Não, Ou a gente já escolheu. Tá separado, cada artigo tá Já no seu está grupo. separado lá. O seu Ah, artigo. Pronto, professora. Tá, professora, obrigada. Repete. Dona Adonete, o seu artigo é Problematização do Trabalho em Equipe em Enfermagem, um relato de experiência. Vai apresentar em setembro, dia 2 de setembro. Tem tempo ainda. Mais alguma dúvida, gente?